Ele era um garoto da periferia de São Paulo que vivia com uma latinha de spray na mão, criando, pichando, grafitando, desenhando. Hoje é um muralista famoso com obras em 5 continentes. Estamos falando de Eduardo Cobra, que está aqui nos estúdios do podcast ONU News. E para entrevistá-lo, eu convidei Felipe, que vai fazer a primeira pergunta. Felipe de Carvalho. Cobra, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma alegria receber você aqui. Oi, tudo bem? Obrigado, é uma satisfação, prazer, uma honra para mim. Cobra, no ano passado, você criou um painel aqui na entrada das Nações Unidas sobre sustentabilidade. Esse painel ele ficou exposto para chefes de Estado do mundo inteiro, que estavam vindo para a Assembleia Geral. Como é que foi a concepção dessa obra e como é que você se sentiu podendo transmitir uma mensagem para tantos líderes mundiais? É verdade. A gente teve uma proximidade aí com a data, né? O mural acabou sendo inaugurado justamente nesse período. Olha, foi um dos trabalhos mais desafiadores da minha história, sem dúvida nenhuma, né? Porque realmente é muito complexo a questão das permissões, né? Então, quando se trata de Nova York, já é muito complicado, né? Vale comentar que uma vez uma pessoa me disse, eu estava em Miami na ocasião, falou, eu tinha um sonho de pintar em Nova York por conta da história da street art, né? Que tudo começou aqui. E eu tinha essa esperança, falei, um dia eu gostaria de ter um trabalho ali. E ele super me desanimou. Falou, cara, Nova York é um dos lugares mais difíceis do mundo, você nunca vai conseguir pintar lá é super burocrático, tem várias permissões do governo, da cidade, vários órgãos que precisam autorizar para que a pintura aconteça, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e acabei vindo para Nova York, fiz um mural ali no High Line, que nesse momento ficou entre os 10 pontos mais fotografados aqui de Nova York, que é ao lado do VJ Day, né? E depois eu me mudei para cá e realizei 18 murais aqui na cidade, certo? Então, assim, foi um momento maravilhoso, né? Acabei, nesse momento, tendo um grande resultado em relação às pessoas que interagiam com todas essas obras que eu coloquei na cidade e tal, etc., mas foi muito complexo. Mas eu estou falando isso porque mais complexo do que tudo isso foi as permissões para pintar aqui nesse muro da biblioteca, aqui bem na fachada da ONU, né? Realmente foi um processo muito difícil por conta da documentação, né? Realmente eu precisei de muitos outros apoiadores externos para que a gente conseguisse viabilizar e fazer o trabalho acontecer. Então esse é um dos pontos principais, né? Porque são 193 países, né? Então também criei uma arte. Além disso, fazer total sentido e conexões com as mensagens que eu já venho lidando e trazendo ao redor do mundo com o meu trabalho, né? Então, poder ter o meu trabalho aqui na fachada da ONU fez todo sentido para mim, é algo que eu realmente almejava, eu queria muito ter esse contato com a ONU, até pela história, até por tudo que tem aqui, a conexão já com o Brasil, né? Oscar Niemeyer, Cândido Portinari. Então você imagina alguém que vem da periferia como eu, autodidata, de repente receber um convite dessa magnitude, né? Então eu comecei a fazer os estudos, as pesquisas e tudo mais para conseguir chegar nesse resultado da imagem que eu criei. Mas para chegar nesse resultado, eu criei pelo menos 10 ou 15 diferentes estudos, né? Eu tive total liberdade criativa, mas eu fiquei trocando aqui com o time da ONU até afinar alguns detalhes e aí partimos para a execução. Será que a gente pode mostrar de novo a imagem para lembrar o que você fez aqui na ONU? Será que a gente consegue a imagem aqui no telão? A primeira, né? Vamos ver se a gente consegue. E a gente agora vai ver de novo esse clipe dessa obra tão bonita que o Cobra fez aqui. Olha que coisa maravilhosa. Cobra, foram 4 ou 5 dias, né? Exatamente. E ali na rua. Exatamente. Trabalhando de manhã até a noite, né? A gente virou madrugada fazendo esse trabalho. Lembrando que estava bastante frio também. É verdade. Aí, nesse momento, né? Então, você vê esse resultado aí, é um resultado, além do trabalho que eu já fiz anteriormente, para você conseguir parar a máquina ali na calçada, é um tipo de permissão, né? Por exemplo, tem as bandeiras ali,
tínhamos que, tá vendo que as bandeiras, nós tínhamos que proteger Isso, claro. todos os mares. Então tem uma série de detalhes ali no dia a dia. Uma equipe de segurança da ONU tinha que ficar ali nas madrugadas junto com a gente, para poder entrar no prédio e sair. Tem toda uma questão de segurança. Então, realmente foi um trabalho muito complexo, mas com certeza um dos mais importantes da minha história. Assim, muito feliz e me marcou demais. O que eu achei interessante desse trabalho é que você conseguiu representar visualmente essa ideia do cuidado com as futuras gerações, né? Foi mais ou menos isso que você estava pensando? Olha, é uma inspiração, né? Porque o meu trabalho ele tem muita questão da pesquisa. Como eu recebo o convite para pintar em várias partes do mundo e como autodidata, né, eu tenho que me esforçar 10 vezes mais. Eu vou ter que estudar, vou ter que pesquisar, vou ter que visitar museus, bibliotecas, internet, pessoas que conhecem da história. Mas no caso da ONU foi uma inspiração mesmo, né? Eu imaginei essa cena, como que nós hoje estamos tratando o planeta e vamos entregar para as próximas gerações, né? Então, primeiro, realmente uma pessoa ali que serviu de modelo para mim, né? A menina também, eu os posicionei para fazer os desenhos, né? Então, o pai está entregando o planeta para a filha, né? Então, foi dentro desse conceito aí. E os seus temas têm muito a ver com as Nações Unidas, né? Quer dizer, são temas sociais, temas de cuidado. Exatamente, exatamente. Algumas pessoas me perguntam sobre isso e isso surgiu por conta da minha própria história, sabe? Da minha própria trajetória, daquilo que eu vivi. Eu venho de um bairro carente, do bairro do Campo Limpo, e assim, cheguei a presenciar, por exemplo, 2 pessoas sendo mortas, literalmente do meu lado, né? Muitas cenas de violência extrema, de crime, de racismo, né? Muita intolerância, sabe? E toda a dificuldade mesmo. Injustiça social. Injustiça, a dificuldade ao acesso, né? Questão da educação mesmo. Então eu presenciei muito isso. E eu queria muito trazer essas mensagens através do meu trabalho, mas eu não tinha as ferramentas certas. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a pintar por influência dos artistas mesmo aqui de Nova York. Os caras que pintavam os trens e tal. Isso em 1987, né? E eu me inspirava e eu copiava também esses artistas, né? Eu não tinha uma autonomia criativa e nem muito menos uma habilidade com desenho a ponto de fazer o que eu fiz aqui na Fachada da ONU no sentido de transformar uma ideia numa imagem. Entendi. Né? Isso é complexo. Mas ao longo do tempo, conhecendo outros muralistas, né? Até mesmo os muralistas mexicanos, como Diego Rivera, Siqueiros, os brasileiros Portinari, os muralistas americanos também, tem alguns incríveis aqui, os muralistas europeus, né, que trabalham com aquele, eu não vou saber pronunciar, mas é trompe-l'œil, que significa engana-olho, que eles pintam aquelas laterais de prédio, imitando a realidade. Então, a partir do momento que eu passei a conhecer esses artistas, eu vi que tinha outros caminhos para o meu trabalho, né? E aí eu passei a desenvolver esses desenhos com anatomia, com perspectiva, com luz e sombra, né? E você se dedica, ou você dedica algumas horas do dia para estudar, ou é baseado no projeto? Eu vou fazer esse projeto e eu mergulho no estudo dessa missão. Como é que é? Olha, eu sou uma pessoa que eu não tenho uma outra atividade que não seja pintar e criar. Tudo que eu faço na minha vida, o tempo todo, está ligado a isso, né? Então eu estou o tempo inteiro, todas as oportunidades que eu tenho, eu estou buscando inspiração. Isso são 24 horas por dia, tanto na arquitetura, nas histórias, no paisagismo, nas artes, na história, no contemporâneo, no antigo, no vintage. São muitas informações, né? Agora, obviamente, que quando eu vou fazer algo sobre um determinado tema, eu faço uma imersão naquela história, né? Porque aí eu preciso conhecer mais, ter todos os argumentos possíveis, né? E a partir daqueles argumentos, por exemplo, eu fui pintar um mural sobre os refugiados, né? E também sobre os imigrantes, né? Então eu fui fazer uma pesquisa de campo,
estive com eles, conversei com as famílias, eu entendi tudo o que estava acontecendo, o porquê, enfim, as necessidades e tudo mais, para poder criar os desenhos. Eu acho que isso é imprescindível. É um trabalho quase jornalístico, de historiador, né? Um trabalho de pesquisa forte. Felipe, antes de você passar para a segunda pergunta, eu vou pedir para a Rogéria ajudar a gente colocar o segundo, porque a gente tem 4. Ah, bacana. Já tô aqui dando um spoiler, como se diz hoje em dia. A gente tem 4. Olha esse aí. Explica pra gente onde é que foi esse. Muito. Esse daí, que o Felipe vai te esse foi um mural que eu fiz, entreguei o ano passado. O ano passado. Ele está num país chamado San Marino. Olha. Né? Que é ali conectado à Itália. E aí eu recebi esse convite e para realizar esse trabalho, primeiro eu saí do Brasil e fui até lá fazer uma pesquisa, para você ter uma ideia. E esse mural conta a história de San Marino. E esse aí não pode ter medo de altura, né, Cobra? Exatamente. Você vê uma curiosidade desse mural... É que tá vendo essa passarela aqui do lado? Eles construíram essa passarela só para observar o mural. Olha aí, porque olha o lugar que ele tá. Tá vendo? Ele tá no meio de umas montanhas, assim. Maravilhoso. E aí, olha a passarela. Só a passarela já foi uma coisa incrível, assim. Uma grande experiência. É uma grande, assim. Então, essa questão que o meu trabalho proporciona, os lugares onde a arte me levou, os contatos que eu tenho, as oportunidades. Inclusive, lá é muito famoso pelo selo, né? Aqueles selos de colecionadores. E esse mural virou um selo também lá na cidade. E aí, Cobra, até aproveitando, né, você está falando dessa imersão que você faz antes de cada obra, você já fez mais de 3.000 obras em mais de 30 países. Teve algum país, alguma situação, alguma obra em particular que te marcou? Seja pelo contexto, seja pela reação das pessoas... Exatamente. Dentro do que você comentou, nos Estados Unidos, a gente fez calculou, são mais de 50 murais, né, nos Estados Unidos. Então, desses 30, muitos eu volto algumas vezes, né? Claro. Eu não faço acepção, né? Eu acho que tudo, para mim, agrega valor no meu trabalho, conhecimento, tal, etc. Né? Eu já fui para lugares incríveis. Por exemplo, pintei na Índia, em Mumbai. Foi uma experiência sensacional. Trem, né? Pintou no trem. Pintei, por exemplo, na África, 2 vezes, 2 painéis lá. Né? Então, pude caminhar ali, pude entender mais da história. Né? Eu acho isso uma experiência assim, que a arte está me proporcionando incrível de vida. Né? Agora, a respeito de curiosidade, por exemplo, eu tenho um mural aqui em Nova York que eu tenho o Gandhi... o Gandhi e a Madre Teresa, frente a frente, em posição de oração, né? Que eu coloquei o nome desse mural de tolerância. Quem passa ali pela Highline visualiza esse mural. O que as pessoas não sabem é que eu não criei esse mural para Nova York. Eu criei esse mural para a Índia, né? Justamente porque a Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, né? Agora, no final, eu não consegui as permissões para pintar esse mural lá. E acabei pintando aqui em Nova York, né? Agora, eu fui para o Japão e teve uma curiosidade lá. Eu pintei em Shibuya, que é aquela esquina mais movimentada do mundo, ali com milhões de pessoas, transeuntes ali e tal. Quando eu cheguei lá, tinha uma equipe de umas 30 pessoas, uns 30 japoneses, assim, né? E eles falaram, esse aqui é seu time que vai trabalhar com você. Né? Eu já tenho meu time, que é o Aguinaldo e o Marcos, que estão comigo há muitos anos, enfim. Eu achei aquilo surpreendente. Falei, mas o que eles vão fazer, na realidade? Que era um prédio. E aqueles andaimes, sabe aquelas plataformas para pintar prédio? Aquilo leva dias para montar, né? E monta aquilo, eu trabalho, e depois desmonta no final de uma semana, 10 dias. E lá... aquela equipe era para montar e desmontar todos os dias esse equipamento, porque eles tinham medo que caísse um parafuso, uma peça, uma lata de tinta, alguma coisa, e acabasse atingindo alguma pessoa que estava caminhando ali na rua, né? Então, coisas desse tipo, assim, né? E o meu trabalho, ele é bem assim, frio, calor, chuva, neve... todas as condições diferentes, porque é na rua, né? Então, em cada país, por exemplo, eu fiz um mural na Áustria sobre um artista que eu admiro muito, que é o Gustav Klimt. Gustav Klimt. E era uma data comemorativa do Gustav Klimt e tal, e eu saí do Brasil para chegar e fazer esse mural num prédio lá.
e chegou lá, não deram permissão para parar a máquina na rua, na calçada. E eu tive que deixar o trabalho inacabado, por exemplo. Então é um dos únicos murais que eu não consegui terminar do artista que eu mais admiro, que é o Gustav Klimt, né? Impressionante, essas coisas acontecem. Agora você também tem um lado que é a questão das tintas, né? Que te fazem mal, aliás, fazem mal a qualquer pessoa que trabalha nessa... Verdade. E como é que você lida com isso? Porque depois que aconteceu com o Portinari, a gente se preocupa, claro. É verdade. É, até uma coincidência, estamos aqui na ONU, É. tem a história do Portinari, do mural aqui. Assim, a parte mais difícil da minha vida é essa, até os dias de hoje, tá? Eu nunca me acovardei diante das dificuldades, dos desafios, da questão dos idiomas, porque eu não falo inglês até hoje, né? Já falei isso algumas vezes, pela minha própria história de vida, né? E porque eu pintei muito, intensamente, né? E de uma forma rebelde, assim, não usava máscara, não usava nenhum tipo de proteção, eu adquiri um problema de intoxicação de metais pesados, gravíssimo, fiquei muitos e muitos anos muito doente, adquiri uma depressão profunda durante anos, problemas de intolerância alimentar, dos quais eu fiquei anos tomando muitos remédios, cheguei a tomar 12 comprimidos de tarja preta por dia por conta disso, que na verdade eu estava tratando as consequências e não a causa, porque eu não sabia qual era a causa, até realizar uma série de exames e descobrir isso, né? E eu tô aqui hoje, se eu falar para você, 2 noites sem dormir por conta desse problema de intoxicação. Mas a minha vida é dessa forma, né? Eu não posso me acovardar. A sua arte não fica impactada por isso, né? Você supera, que é uma lição. Exato. Agora, Felipe tem a próxima pergunta. Eu queria fazer uma para a nova geração, para os pequenos cobras ou as pequenas cobras que vão surgir aí, mulheres e homens. Felipe. Bom, Cobra, na verdade, falando assim também de questões que são menos comentadas, né, em relação ao seu trabalho, tem todo um lado social que você se preocupa bastante, né? Ajudar a encontrar crianças desaparecidas, ajudar pessoas que estão sem emprego. Durante a pandemia de Covid-19, você desenvolveu uma série de ações. Você poderia contar um pouco mais sobre essas experiências? Sim. Como eu comentei, para mim a pintura é secundário, tá? Não é mais a parte principal. O principal é o significado, é a mensagem, é por que aquele trabalho está ali, né? Como, por exemplo, o mural que eu fiz agora na África, que fiquei quase um mês lá, no Benin, né? É um mural que fala sobre coexistência, sobre tolerância entre as religiões, né? Então eu coloquei 12 pessoas que estão olhando para o céu, de costas, abraçadas, né, mostrando esse movimento. E os temas do meu trabalho, como a gente comentou, né? O tema, a mensagem é uma coisa, a concretização disso é o resultado do que eu estou fazendo agora com o meu instituto, entendeu? Então, eu venho realizando, sim, várias ações nesse sentido, utilizando a arte como um antídoto, uma vacina mesmo, né? Uma ferramenta de transformação, assim como foi na minha vida. E você falou nisso, a gente vai mostrar o terceiro clipe, porque tem a ver com o que você falou. Bacana. Enquanto você vai respondendo ao Felipe, a gente tem o terceiro, que eu acho que exatamente, não é obviamente esse, porque a gente não tem a imagem desse, mas olha que interessante no que você fala sobre a... Exatamente, exatamente. Esse mural eu fiz durante a pandemia, né? E eu fiz num Hospital das Clínicas, lá na cidade de São Paulo. E o nome desse painel é Ciência e Fé. Então, você vê que tem a mão do médico ali, numa posição de oração, com o estetoscópio ali, né, mostrando que é possível as duas ações conviverem juntas, né? A fé é importante para você? Completamente, completamente. Olha, até pela minha... Eu costumo falar para os meninos, para as meninas das comunidades, né? O Brasil é um país muito rico artisticamente, mas com pouquíssimas oportunidades, né? E eu continuo vendo isso pelo mundo. Eu acho assim, a fé, ela me tirou de um lugar muito difícil, né, do qual eu estava. Até na pandemia, eu pintei um mural muito simbólico sobre isso, chamado A Mão de Deus. Né? E aquele da Mão de Deus eu pintei num prédio, num momento muito difícil que eu estava passando, da morte da minha filha, as questões de saúde, né? Desculpa.
Não, você não tem que pedir perdão, pelo contrário, é uma coisa importante para você e para as Então, pessoas que assim, te seguem. A fé em Deus, ela me resgatou desse lugar de depressão, de angústia, sabe, de dificuldade, né? É esse moral aí, tá vendo? Ela te sustenta, essa fé Ela te me sustenta. sustenta, Quer dizer, com certeza. Eu não estaria aqui e não conseguiria seguir em frente com tantos desafios, e eu gosto sempre de passar essas mensagens de esperança, de perseverança, de fé, de amor ao próximo, de tolerância, de respeito, de coexistência, de união dos povos através das minhas obras. olha que coisa bonita, que inspiração, né? A fé em Deus, a mão de Deus, né? Exatamente. Você colocar isso Eu na acho sua muito arte importante. e não ser só uma pintura, ser uma realidade na sua vida. Que coisa bonita, Cobra. Muito obrigada por Obrigado a você vocês. compartilhar isso conosco. E é o amor. Felipe. Bom, até é difícil falar depois disso, né? Obrigado por compartilhar, né, algo tão É que pessoal. eu falei da minha filha É, e imagino. Então, obrigado aqui por compartilhar com a gente, assim, as suas experiências e o que está por trás de cada obra, né? Muito interessante também ter essa dimensão. E eu queria te perguntar, assim, Cobra, considerando todo esse poder de transformação que a arte traz, né? E que você pode transmitir tanto sentimento através da arte, o que você teria a dizer, qual a sua mensagem para as cidades que ainda reprimem, por exemplo, a arte na rua? Né? Que a gente sabe que essa já foi uma realidade lá atrás, com certeza. em muitos lugares, mas ainda permanece em tantos outros. É difícil de entender, né? Porque a história da humanidade, ela vem conectada à arte, de uma forma geral, né? Os grandes pintores, o Michelangelo, né? Aquilo é um mural, é um afresco, né? E, de repente, com o surgimento da street art, a gente viu, eu presenciei isso, né? As pessoas sem compreender o que aquilo significava, por que alguém ia querer pintar na rua, enfim. E aí todo o desrespeito com os artistas. Enfim, passei por isso, sofri bastante com isso, superei, continuei, né? Não deixei isso como obstáculo, né? Mas eu acho que é uma forma de preconceito, que as pessoas, a sociedade de uma forma geral se acostumou imaginando que a arte era necessário a formação em determinadas universidades, né? Ou que alguém muito específico desse um carimbo de autenticidade, só assim aquilo é arte, uma coisa bem elitista, vamos dizer assim, né? Mas eu percebi que a arte ela é algo que vem de dentro para fora, certo? Você pode ter nascido numa comunidade, numa favela, no lugar mais simples do mundo, né? E ser um artista ali, autodidata, como a gente vê no Brasil, como a gente vê pelo mundo, né? Tantos artistas importantes. Então, é um tipo de preconceito que hoje não se justifica. E eu acho que esse muro, essa barreira, essa fronteira não existe mais. E quanto mais arte a gente está vendo, né? A gente vê hoje uma explosão de arte pública, seja com instalações, intervenções, esculturas, pinturas, murais, grafite, enfim. Tudo isso é arte. E é algo importante para as cidades, né? Porque as cidades estão aí, as pessoas estão estressadas, nervosas, trânsito caótico, violência exagerada, e muitas vezes ali uma pessoa que tem, como ontem, né? Aqui, as últimas exposições que eu venho realizando também, porque todas as obras que eu faço, eu também faço telas, né? Poucas pessoas sabem disso, que são originais, que eu acabo levando para galerias. Isso também tem outro tipo de conexão. Mas o que eu acho muito gratificante também para mim, e muito inspirador, né? E algo que eu não esperava, é a conexão. Como as pessoas têm se conectado com a minha obra, né? Então, pessoas que nunca entraram numa galeria de arte, né? Ela está lá, a street art está lá, essas pessoas estão indo, muitas vezes, pela primeira vez, visitar uma galeria, uma exposição, um museu, para ver uma obra que eu coloquei lá. Que foi o que aconteceu com meu pai. Meu pai entrou pela primeira vez numa galeria para visitar uma obra que eu estava expondo, pra você ter uma ideia. Ele e muita gente. Olha, Cobra, muito obrigada por vir aqui no estúdio conversar conosco. Obrigado a gente vocês. Gostaria de continuar essa conversa por muito mais tempo, mas vai ter uma segunda edição, porque o Cobra vai voltar aqui a Nova York. Show de bola. Esse foi o Podcast no News. Obrigada, Felipe. Obrigada, Cobra. Obrigado a vocês.